Oi, meus amores, namastê! Hoje a gente vai falar sobre o 3i Atlas. Muita gente me mandando mensagem, me mandando link de vídeo, e eu tô estudando tudo, né? E trouxe para academia esse tema. Na academia, a gente abre portais, né? A gente trabalha com experiências através dos registros acásticos. Então, abrimos esse portal para o 3i Atlas, para a gente tentar entender um pouquinho mais. Assim, semana passada eu ainda não sabia quase nada sobre isso, né? E agora a gente está estudando mais, aprofundando mais, e aí eu trago para vocês hoje o resultado, né, dessa pesquisa toda. O que aconteceu? Abrindo o campo, eu entrei na frequência do 3i Atlas. Como é uma coisa que está longe e é um objeto interestelar também, a gente não tem tanto alcance em termos de registros acásticos. Às vezes a gente nem tem respaldo visual, porque a gente tem que entender que em outras dimensões, em outros universos, as coisas são diferentes daqui, né? A gente vai ver as coisas em luz, né? E eu vi uma luz muito grande, uma luz extremamente grande, um objeto muito, muito grande, um universo mesmo, como se fosse até um portal, né? Só que é um objeto que a gente já viu que o comportamento dele é totalmente diferente de um cometa comum, né? Os próprios cientistas estão falando que esse não é um cometa, né? Os próprios cientistas eles já estão admitindo isso. Independente dessa coisa toda que a gente sabe que vem, né? A gente já estudou sobre o projeto Blue Beam, por exemplo, a gente sabe disso tudo. No mundo inteiro, astrônomos estão de olho nesse objeto, né? Nesse 3i Atlas. E por que é 3i Atlas? Porque é o terceiro objeto interestelar. O I é de interestelar. Então, teoricamente, antes desse 3i Atlas, nós tivemos dois, né? O primeiro foi Oumuamua, havaiano, né? Que ele foi descoberto. Porque o nome também identifica quem descobriu, né, esse objeto. E isso foi em 2017. O segundo objeto interestelar foi o 2i Borisov em 2019. Né? Independente das questões astronômicas, do pessoal do esoterismo também, que está dizendo que é uma nave, né, que está vindo para buscar a gente, sei lá. Tem várias teorias sobre esse assunto. Então a gente traz um pouco mais para esse lado dos arquétipos, né? Eu gosto muito de observar, estudar os arquétipos. Eu acho que é assim que a gente se comunica com uma mente cósmica maior do que nós, né? Então nós abrimos esse portal e eu acessei esse objeto gigantesco, uma luz gigantesca, mas eu não tive respaldo visual. Até porque eu acredito que a nossa mente limitada, humana, ela perde o respaldo, ela não tem esse alcance, né? Nós só acessamos visualmente aquilo que a gente já está no inconsciente coletivo da humanidade, que a gente já viveu, né? Tem a história de que quando os portugueses chegaram no Brasil, os índios ficaram na praia sem enxergar as naus portuguesas durante muito tempo. Eles não enxergavam porque aquilo não fazia parte do coletivo deles. Eles nunca tinham avistado uma fragata, né? Vários navios, né? Então ficou um tempão até que alguém percebesse, né? Isso dizem, né? O pessoal dá o nome ao cometa de acordo com quem o avistou, né? Então, no mundo inteiro tem vários observatórios, né, de corpos celestes, né? Então, quando eu acessei esse espaço, essa luz muito grande, eu ouvi no meu ouvido os 4 cavaleiros do Apocalipse. E foi apenas isso que eu consegui acessar. Né? Perguntei para os mestres e tudo, e só acessei essa frase, os 4 cavaleiros do Apocalipse. E aí eu fiquei assim, gente, mas então nós estamos no terceiro cavaleiro do Apocalipse, né? 3i Atlas. Porque a gente sabe também que essa informação que a gente
vê na Bíblia, por exemplo, é programação preditiva. Pode ser programação preditiva, né, das coisas que vão acontecer. A Bíblia ela foi muito modificada. Além disso, tem a questão da tradução também. Você tem que saber hebraico também profundamente para entender a Bíblia. Os reis modificavam a Bíblia de acordo com o que eles queriam que tirasse ou colocasse. Parece que esse é o caso também da reencarnação, né? Parece que a reencarnação existia na Bíblia, enfim. E existem as interpretações. Além de tudo isso, existem as interpretações, né? Aí eu trouxe essa informação, os quatro cavaleiros do Apocalipse, e comecei a pensar muito sobre isso. Comecei a pesquisar, a perguntar para o chat GPT, né? Qual seria a relação entre esses objetos que não são cometas interestelares, que são de fora do nosso sistema solar. Qual seria a relação entre esses objetos e os quatro cavaleiros do Apocalipse? Então, comecei a pesquisar os objetos e os arquétipos, né? Então, tá aqui. Essa é uma apresentação da academia dessa semana que vem, que eu ainda nem trouxe, né, para o pessoal da academia, mas eu achei importante aproveitar também esse período que está todo mundo preocupado, todo mundo tenso, e todo mundo se questionando o que, que seria, né? E eu trouxe as informações para vocês, não como verdade absoluta, como eu disse, né? Mas para que cada um de nós possa fazer a sua própria leitura, né? Então, antes de tudo, salve a egrégora. Então eu fui atrás, primeiro eu fui atrás do nome 3i Atlas. O Atlas, ele é um poderoso arquétipo, né? Esse conceito de Atlas, ele é um conceito mitológico, né? Daquele Deus que carrega o universo nas costas. Na mitologia, porque a palavra Atlas vem da mitologia grega, ele significa resistência, punição e força cósmica. É um titã, né, que carrega o universo nas costas. Não o mundo, não o planeta Terra, mas o universo, o cosmo nas costas, né? Então, só isso já é extremamente simbólico. Ele foi forçado a sustentar os céus sobre os ombros. Então, isso já é extremamente simbólico, né? Como arquétipo, o Atlas representa o mundo, o peso do mundo, a responsabilidade extrema, o fardo da consciência, é símbolo de quem carrega grandes obrigações, muitas vezes sozinho. Então, assim, é muito interessante, só o Atlas, né, vale a pena se aprofundar no arquétipo, né? Com relação aos Cavaleiros do Apocalipse, pode ser que o 3 e Atlas seja o terceiro cavaleiro, né? Então, antes do 3i Atlas, que seria o 2i, né, foi chamado de Borisov, que foi em 2019. E o primeiro I, o Oumuamua, de 2017. Então, o 3i Atlas, ele seria esse terceiro objeto interestelar, que quer dizer que ele não é da nossa galáxia, né? Ele vem de fora, ele vem do espaço profundo, né? Fora do nosso sistema solar. Tem algumas fotos que já saíram, inclusive a NASA já liberou algumas fotos, né? E está todo mundo observando a posição dele. Sendo que ele parece mudar de rota, né? Ele está numa rota elíptica com o nosso sistema solar, então ele parece que sabe o que está fazendo, né? Essa que é a impressão. Primeiro, ele vibrava numa luz vermelha, né? E aí depois mudou para verde. Então ele já mudou de cor, já teve uma mudança de cor. Mas isso pode ser explicado também pela química, né? Pela química dos elementos, né? Por que ele é considerado um objeto interestelar? Porque ele vem de fora da nossa galáxia, né? E ele tem uma natureza hiperbólica. Então, a natureza hiperbólica do cometa. A natureza hiperbólica de um cometa refere-se ao tipo de órbita que ele segue ao redor do Sol.
e isso tem implicações fascinantes sobre sua origem e destino. Então, o que que é uma órbita hiperbólica? A maioria dos cometas tem órbitas elípticas, o que significa que estão gravitacionalmente ligados ao Sol e retornam periodicamente. Já a órbita hiperbólica tem excentricidade maior que 1, o que indica que o objeto não está preso no sistema solar. Ele entra, passa pelo Sol e segue seu caminho para o espaço interestelar sem retorno. Ou seja, ele está passando por nós, né? Ele não é um objeto que vai rodando junto com o nosso sistema e depois ele passa de novo, né? Ele atravessa o espaço e depois some, que é a tendência natural desses objetos, né. Então teríamos 2017, I Oumuamua. Em 2019, o 2I Borisov. E em 2025, o 3I Atlas. Mas aí eu perguntei sobre a hipótese, né, de haverem outros objetos interestelares antes desse, né? E achei interessante porque a NASA está aí há um tempão e só foi avistado esses 3 objetos. Esses 3 objetos são os que eles querem que a gente saiba, né? Talvez até para traçar esse paralelo, né, com o fim do mundo, né? Bom, além do arquétipo do Atlas, como o homem que carrega o universo nas costas, né, que eu acho que tem muito a ver também com o planeta Terra. Talvez o planeta Terra ele esteja carregando muitas obrigações, né, muito fardo, ou então ele precise começar a se responsabilizar, né, começar a trazer o fardo da consciência, né, que vem junto com o peso do mundo. Mas isso pode ser também programação preditiva, né? Tudo isso pode ser programação preditiva. Mas a gente vai estudando e vai tentando decifrar. Então, além do arquétipo do Atlas, nós temos o arquétipo do cavaleiro, né? O cavaleiro ele é um outro arquétipo muito importante que em muitas culturas, o cavalo é símbolo da impetuosidade e impulsividade relacionados com os desejos humanos, além de ser associado com a água, o fogo e, por muitas vezes, incontroláveis. Também é tido como uma relação com o divino servindo de guia de almas, sendo muitas vezes enterrado junto com seus donos. Exprime também vigor e virilidade, por vezes simbolizando a juventude, simbolizando a rapidez e a determinação. No contexto histórico, principalmente nos campos de batalha, o cavalo era treinado muitas vezes para matar soldados com suas patas ou sua boca. Portanto, nessa narrativa, esses cavalos e seus cavaleiros podem representar, muitas interpretações descrevem assim, uma cavalgada ou campanha, com toques de guerra, trazendo suas consequências por onde passam. Então, são mensageiros, mas ao mesmo tempo soldados, trazendo as consequências, né? As consequências da humanidade. Então, o arquétipo do cavaleiro é uma figura poderosa e multifacetada que atravessa mitologias, tradições esotéricas, tarô, literatura e psicologia profunda. Ele representa o movimento, a missão, o idealismo, a ação guiada por propósito. No imaginário coletivo, o cavaleiro é aquele que parte em sua jornada, não apenas física, mas espiritual, em busca de algo maior que si mesmo. Missão e propósito. O cavaleiro não vagueia, ele tem um chamado, seja proteger, conquistar ou revelar verdades. Sua jornada é movida por um ideal. Coragem e sacrifício. Ele enfrenta perigos, atravessa sombras e muitas vezes se oferece em nome de algo maior. O cavaleiro é aquele que age mesmo diante do medo. Disciplina e código de honra. Segue um código, seja ele moral, espiritual ou pessoal,
Sua força está na fidelidade ao que acredita. Movimento e transição. O cavaleiro é símbolo de passagem. Ele conecta mundos, leva mensagens, rompe estagnações. É o arquétipo da travessia. Então, o cavaleiro, ele traz para nós algo ou alguém, né, um arquétipo do passante, né? Ele está passando, ele está atravessando, e no que ele atravessa, ele vem trazendo a sua mensagem, ele vem trazendo o seu julgamento também, né? O arquétipo do cometa é uma figura celeste carregada de mistérios, ruptura e revelação. Ele não é apenas um corpo errante no espaço, é um mensageiro cósmico, um sinal de transição, um despertar de consciências. Na astrologia, na mitologia e na psicologia simbólica, o cometa representa aquilo que vem de fora para transformar por dentro. Então, os aspectos do arquétipo do cometa: visitante interdimensional. O cometa não pertence ao cotidiano celeste, ele surge de tempos em tempos, vindo das bordas do sistema solar, ou, no caso dos interestelares, de outros sistemas. Por isso, ele carrega o arquétipo do estrangeiro, do desconhecido, do que rompe padrões e desafia o status quo. Presságio e revelações. Historicamente, cometas foram vistos como omens. Bom, omens quer dizer presságio, né? Então, o cometa, ele é um presságio. No plano simbólico, o despertar súbito, o evento que tira a alma da inércia e coloca diante de uma nova verdade. Cauda de memória. A cauda do cometa é feita de poeira e gás, mas no arquétipo ela representa o rastro energético que ele deixa. É como se o cometa escrevesse no céu uma história antiga, uma lembrança coletiva, uma trilha de sabedoria esquecida. Ruptura e renovação. O cometa não pede licença, ele atravessa, perturba, ilumina e vai embora. É o arquétipo da ruptura necessária, do ciclo que precisa ser quebrado para que algo novo possa nascer. Ele é o relâmpago que revela, o caos que fertiliza. Tempo não linear. Ao contrário dos planetas que seguem órbitas previsíveis, o cometa desafia o tempo. Ele pode aparecer e desaparecer por séculos e retornar quando menos se espera. Por isso representa o momento mítico, o momento Kairos, aquele em que tudo muda. Na psicologia arquetípica, o cometa pode ser visto como evento disruptivo na jornada do herói. É o encontro com o inesperado, com o que vem de fora para ativar algo adormecido por dentro. Pode representar uma crise, uma epifania, um chamado espiritual. Na astrologia esotérica, cometas são tratados como corpos de alta vibração que ativam pontos sutis no mapa astral. Quando um cometa passa próximo à Terra, acredita-se que ele abra portais de consciência coletiva, trazendo à tona temas que precisam ser curados e transformados. Gente, isso a nível individual e também coletivo. Então, nós estamos também em transformação, né? E pelo espiritismo, nós estamos atravessando essa transição planetária, que é de uma terra de provas e expiações, que é o que a gente vem sofrendo pra caramba, para uma terra de regeneração, né? E regeneração é a cura. Então, o curador que está aqui me ouvindo, saiba que ele está na linha de frente desse projeto. A questão dos 4 cavaleiros do Apocalipse, que eu tive que, obviamente, que dar uma pesquisada mais a fundo, porque eu não sou uma pessoa dessa área, né, de religiões. Os cavaleiros do Apocalipse, eles chegariam antes do Apocalipse avisando, né,
Segundo aqui o ChatGPT, né, se observarmos o 13 Atlas nesse contexto, relacionando aos cavaleiros do Apocalipse bíblicos, né, e as ondas de despertar também, nós teríamos o Oumuamua 2017, que foi a primeira onda de despertar. A segunda onda seria o Borisov. E a terceira onda, o 13 Atlas. Então a gente aguardaria uma nova onda, uma quarta onda futura, né, que é de uma transmutação. Então o que cada cavaleiro anuncia? O cavaleiro branco é o primeiro cavaleiro, ele surge montado num cavalo branco com um arco e uma coroa. Então, o arco e a coroa, eles indicam, né, soberania e também conquista, né? Então, ele anuncia a força de conquista, o início de um ciclo. Na leitura espiritual, pode simbolizar o Cristo ou uma missão de luz, mas também pode representar falsos messias e ilusões espirituais. A mensagem que ele anuncia, né, é o despertar espiritual ou o engano espiritual coletivo. É o chamado inicial. O segundo cavaleiro, que seria o cavaleiro vermelho, ele chega montado num cavalo vermelho, traz uma grande espada. O que a espada representa? Guerras, conflitos, violência e polarização. Leitura espiritual mostra que a humanidade precisa enfrentar as forças da divisão e do ódio. Mensagem anuncia a purificação pelo fogo dos conflitos, tanto externos quanto internos, conflitos emocionais. O terceiro cavaleiro é o cavaleiro preto. Ele chega montado num cavalo preto, com uma balança na mão. Ele anuncia a fome, a escassez e o desequilíbrio material. Em algumas fontes, ele anuncia a peste. Na leitura espiritual, a balança mostra o peso das escolhas humanas, é a prova da justiça, da abundância e da partilha. Anuncia a provação da humanidade pela carência e pelo desequilíbrio econômico espiritual. O quarto cavaleiro, o amarelo pálido, ele passa, né? Porque eu estava falando chega, né? Eles não chegam, eles passam, né? Então eles passam montados num cavalo pálido, com a morte como cavaleiro. Então é o arquétipo da morte, né? E o inferno seguindo atrás. Ele anuncia morte em massa, pestes, colapso de velhos sistemas. A leitura espiritual não é apenas destruição, mas transição e fechamento de ciclos. A mensagem anuncia a passagem para um novo estado, a morte como transformação. O arquétipo da morte, ele não é um arquétipo negativo em si, né? Ele simboliza o fechamento de um ciclo, a transição para uma outra coisa. Então, a carta da morte, por exemplo, do tarô, ela também simboliza o renascimento, né? Uma mensagem de uma mudança que está por vir ou que está acontecendo nesse exato momento. Então, nós já tivemos outros cometas. A minha hipótese aqui é que o 13 Atlas ele seria o último dos cavaleiros, o que está trazendo o fim dos tempos. As interpretações esotéricas do 13 Atlas vai um pouquinho além, né? Ele é considerado como um mensageiro galáctico, né? Todos os cometas são considerados mensageiros, né? É considerado um portal energético que, depois da passagem desse cometa, abriria espaço para novas informações chegarem ao planeta Terra, e a gente tem que lembrar também que a gente está passando por um período de Plutão em Aquário, né? O planeta precisa evoluir. Então, como eu disse, está tudo aqui na nossa revista de outubro do Akasha Mais, que é uma revista idealizada e produzida pela academia. E se quiser saber mais sobre esse assunto e vários outros assuntos interessantes para nós da espiritualidade, vão lá na revista Akasha Mais, que daqui a pouco vai estar disponível a edição de outubro, tá? É uma revista gratuita,
do pessoal da academia, tá bom? Então essa matéria sobre o 13 Atlas e os Cavaleiros do Apocalipse vai estar na íntegra lá para quem quiser ver, tá bom? E os cientistas estão doidinhos, né? Porque tem muita gente falando muita coisa, mas a chance de ser um objeto da natureza mesmo está ficando cada vez mais difícil de acreditar, porque o comportamento do 13 Atlas é muito peculiar, né? E tem esse rapaz aqui, o Avi Loeb, que é um bambambam aí, né, astrofísico. Ele é um teórico israelense-americano e astrofísico, professor de Harvard e diretor do Instituto de Teoria e Computação do Centro Harvard-Smithsonian de Astrofísica. Ele é conhecido por suas pesquisas em astrofísica e cosmologia, mas ganhou proeminência mais recentemente ao defender a tese de que um objeto interestelar que caiu no Oceano Pacífico, chamado Oumuamua, e outros detritos, pode ser um artefato tecnológico extraterrestre. Então, esse rapaz, ele observou várias anomalias do 13 Atlas, inclusive foi dele a informação de que é muito provável que tenha sido o 13 Atlas que emitiu o sinal UAU, que segundo aqui o nosso amigo ChatGPT, me diz que foi um sinal detectado no dia 15 de agosto de 1977 pelo radiotelescópio Big Ear, da Universidade Estadual de Ohio. Ele durou 72 segundos e nunca mais foi repetido. Vinha da direção da constelação de Sagitário. Então, quanto a esse sinal, o Avi Loeb, ele diz que é muito difícil ser uma coincidência, porque a posição tem uma probabilidade de apenas 0,6% de ocorrer por acaso, né? De onde o 13 Atlas estaria próximo, né, desse sinal. E ele também apontou outras anomalias, como a cauda à frente do cometa, realizar manobras, né, sugerindo até que ele realizaria manobras ocultas enquanto estivesse atrás do Sol. E em um artigo científico, ele chegou a especular que o cometa poderia ser um artefato tecnológico com inteligência ativa, talvez até hostil, citando a hipótese da floresta sombria do paradoxo de Fermi. A teoria da floresta sombria é uma das mais provocantes e sombrias respostas ao paradoxo de Fermi. A pergunta clássica: se o universo é tão vasto e cheio de estrelas, onde estão todos os alienígenas, né? Esse é o paradoxo de Fermi, do físico Enrico Fermi. E a teoria da floresta sombria foi popularizada pelo autor chinês Liu Cixin em sua trilogia O Problema dos Três Corpos, que a gente viu há pouco tempo na série, né? É a teoria que propõe que o universo é uma floresta escura e silenciosa, onde cada civilização é um caçador armado, escondido com medo de fazer qualquer barulho. Bom, a gente tem que também ter em mente que a gente tem que ter sempre em mente que nem todas essas informações vêm para o nosso bem, né? Que podem ser, como eu disse, programação preditiva, que a gente tem visto há muito tempo já, né? Filmes apocalípticos, cometas que acabam com o planeta Terra. Então, tudo isso já vem sendo cantado essa bola há bastante tempo, né? Mas quem estuda registros comigo sabe que Apocalipse não quer dizer fim do mundo, e sim revelações. Então estamos numa era de revelações. E acho muito natural que agora a gente tenha esse período de disclosure, né? Então é um período muito excitante de estar na Terra nesse momento. Porque tem OVNIs e drones pelo mundo inteiro se apresentando, aparecendo, e ninguém fala nada e ninguém faz nada, né? Oficialmente nós não temos ainda ninguém bateu o martelo ainda, né? Então vamos ver o que vai acontecer. Mas a gente pode pensar que o mundo não era um lugar
bom, né? E para os nossos ancestrais era pior ainda, muito pior, né? Nós vivemos aqui num grande teatro de horrores. Então, que consciências são essas que estão chegando? Que consciências eram essas que estavam aqui? Então, o fim do mundo ele pode ser uma coisa extremamente positiva, porque não é o fim do nosso mundo enquanto humanidade, mas é um fim de um sistema extremamente denso, extremamente psicopata, né? O planeta era governado por psicopatas. Então vamos ver o que acontece daqui para frente. E se a gente levar em conta, né, que o terceiro cavaleiro seria escassez e desigualdade, o quarto cavaleiro, a morte e a pestilência, porque a gente sempre ouve falar, né, que os cavaleiros, eles simbolizam a guerra, a fome, a peste e a morte, né, e a destruição. Mas, por aqui, pelo nosso amigo ChatGPT, ele me diz que a peste vem junto da morte no amarelo pálido, né, que é o último cavaleiro. Na verdade, isso aconteceu, né, o que a gente passou como humanidade, em termos de peste, né, aconteceu em 2019, 2020. Então, eu acredito que esse último objeto interestelar, né, o 2I, deve ter sido o último dos Cavaleiros do Apocalipse. Antes disso, a gente não tem, como a gente não é da área da astronomia e tudo, a gente não teria esse respaldo. Até vou pedir uma ajuda aí para, se alguém estiver me ouvindo que for dessa área, escrever aí se fez sentido, né? Se reverberou. Porque a gente acessa as informações, mas a gente não traz totalmente o que ela quer dizer, né? Vai depender muito do nosso nível de expansão da consciência, né? Então, se isso tudo já passou, que é o que eu acho mais provável, esse 3 e Atlas, ele seria o início, né? A mensagem de início de uma nova era, que a gente já vem esperando há bastante tempo. Então, o 3 e Atlas foi o nosso tema de hoje, para trazer mais questionamento ainda, né? Quem trouxe o tema para mim foi o pessoal dos grupos. Então, se você tiver algum tema de interesse, pode deixar aí nos comentários que eu vou tentando trazer, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like para mim. Misturando astronomia, astrologia, previsões, profecias, tudo no mesmo caldeirão dos registros acásticos, tentando trazer informação dessa mente que trabalha com os arquétipos, essa grande mente cósmica que a gente chama de Akasha. Então você pode deixar aí um outro tema de outra análise do que você deseja que eu fale, né? Que eu vou trazer as minhas impressões com os registros acásticos sobre os determinados temas, tá bom? Namastê, até a próxima!